A FAD TV uma vez mais no Museu do Fado, desta feita para a inauguração de uma exposição de guitarras. Mais não poderia ser, a não ser as vozes que habitualmente costumamos acompanhar. Desta feita estamos com uma empresa que trabalha desta feita também para as guitarras. Estamos com duas exposições quase em simultâneo, já que a empresa Malabar tem aqui neste primeiro andar do Museu do Fado a sua exposição de ícones, em que foi realmente feito o trabalho todo, a decoração pelos seus designers, e também a exposição que vamos daqui a pouco poder apreciar, em que foram entregues a diversos autores. Portanto, é a exposição de autor em que cada um nas suas vertentes plásticas puderam decorar e fazer também este magnífico trabalho que a empresa Malabar levou avante. As guitarras, porquê? É uma forma de Malabar que tem como objetivo ter uma forte componente cultural enraizada na nossa história. Portanto, é uma forma de promovermos, neste caso, ícones nacionais. Iremos ter outros, mas começamos pela guitarra portuguesa. Criamos uma coleção que se chama Tudo Isto É. A coleção tem duas vertentes, que hoje estão aqui a ser apresentadas. A vertente que eu chamo mais comercial, que é a coleção de ícones portugueses, onde temos aqui a guitarra de azulejo, as guitarras de filigrana, e temos também a coleção de autor, que é intervencionada por um grupo muito variado de artistas portugueses, artistas plásticos, designers, pintores, arquitetos, em que cada um deles intervencionou uma guitarra de acordo com a sua inspiração, de acordo com a mensagem que quis fazer passar, e é uma coleção bastante diversificada e muito interessante. Portanto, só referir que as guitarras que foram entregues aos diversos autores e criadores, as guitarras foram iguais para todos. Cada um deu depois o seu toque. Seja em ambas as coleções, as guitarras são feitas de acordo com os métodos tradicionais de produção, convém realçar isso, e as guitarras foram entregues, entre aspas, em bruto. Cada um fez a sua intervenção e depois nós praticamente não tivemos intervenção nenhuma, apenas em alguns pequenos acabamentos finais, e a coleção assim nasceu e surgiu e está a ter um enorme sucesso. Portanto, para já estes dois magníficos exemplares que temos aqui por trás de nós, em branco e negro, dois trabalhos onde a filigrana realmente é a grande mãe. A filigrana como arte portuguesa, que é uma das nossas maiores tradições, é um dos temas que nós identificamos, e então quisemos criar estas duas variantes, a guitarra lacada a preto e a branco, e depois criamos aqui este contraste e esta combinação que eu acho que está muito interessante e que ambas as componentes saem valorizadas. Portanto, e do outro lado ali podemos nos dirigir, é onde realmente podemos verificar também outra das grandes componentes portuguesas, os azulejos, o mosaico. Vamos ver aqui as peças num expositor que nós também desenvolvemos especificamente para
para esta coleção, para valorizar a exposição da peça, visto que são peças mais de decoração. Convém realçar que a intervenção artística, portanto, a pintura da guitarra é totalmente, é manual, não há nenhuma peça igual. Novamente, há 20 unidades, depois de 20 lançamos um novo tema, são numeradas, certificadas, portanto, uma verdadeira obra de arte, daquilo o melhor que nós temos para apresentar. Carlos Silva, podemos dizer que as guitarras tocam? As guitarras tocam, com certeza que tocam. Quem souber tocar pode perfeitamente pegar na guitarra e tocar e apreciar a excelente sonoridade que estes instrumentos têm. Bom, e a FAT TV, na sequência desta exposição, tudo isto desta feita com a doutora Simoneta Luz Afonso, Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. Uma exposição, pelo que vi, interessante, via com alguns sorrisos em algumas das obras, porque realmente vê-se aqui um trabalho magnífico dos vários artistas que foram convidados a participar nesta iniciativa desta grande empresa que está connosco também. Eu acho muito interessante a ideia e felicito a empresa que teve esta ideia e os artistas que participaram, porque é uma ideia transversal que liga a tradição da guitarra portuguesa, da música portuguesa tradicional, que todos os estrangeiros conhecem, e os portugueses, com a arte contemporânea e com alguns símbolos, enfim, da contemporaneidade, como, por exemplo, esta intervenção nesta guitarra, em que o artista, com esta espécie de guitarra transformada em mochila, nos faz lembrar os tempos difíceis que a Europa vive, em que para trabalhar se tem que circular. E de facto, quer dizer, ao mesmo tempo é uma exposição-mensagem e é uma exposição muito bonita e é uma ideia genial. E os músicos também, eles têm que, por vezes, se movimentar. Claro, mas também, e isso é importante, porque senão também não se internacionalizam. E, portanto, é esta mobilidade dos tempos modernos que esta guitarra também simboliza. Portanto, uma exposição positiva, uma exposição que, sem dúvida, recomenda. É muito interessante, porque, por outro lado, também promove o instrumento, a guitarra portuguesa, que é muitíssimo apreciada, e promove também os guitarreiros portugueses, que temos excelentes fabricantes de instrumentos, e, portanto, há aqui todo um trabalho entre artífices, artesãos, artistas, ideias que circulam. Depois, um final abrilhantado com o Ricardo Parreira, um excelente executante da guitarra portuguesa, também acompanhado pelo Marco Oliveira. Sim, foi um excelente concerto de fim de tarde e eu espero que haja muitos concertos destes neste museu, porque é de facto, e com a escola que eles têm de guitarra, enfim, que tem cerca de 30 alunos, é muito interessante vir aqui ao fim da tarde e poder assistir a uma aula. E, portanto, cria todo este ambiente à volta do fado e da música portuguesa neste espaço que eu convido a visitar. Fica o nosso obrigado da parte da FAT TV à doutora Simoneta pela sua presença e também por estas palavras sempre amigas para connosco. Muito obrigada e continuem. É o que eu vos posso propor. Continuem, não desistam. Bom, e uma vez mais, a FAT TV desta feita no Museu do Fado, com aquela que é a sua responsável máxima no momento, a diretora Sara Pereira. Esta empresa Malabar traz-nos esta exposição Tudo Isto com umas guitarras fora do comum, aquelas guitarras que nós não estamos tão acostumados no fado, mas uma exposição que se recomenda e está bastante agradável num trabalho que foi dado a executar por diversos artistas portugueses. Sim, é uma proposta muito interessante porque nos traz 17 novos olhares sobre o fado, 17 novas formas de entender o fado, de o sentir, de o recriar, por gerações distintas de artistas, designers, arquitetos, e temos peças lindíssimas, que são autênticas peças de museu, e que espelham sobretudo a capacidade que nós, enquanto povo, temos de nos relacionar com o fado e de o redescobrir, não é? Se é certo que o fado continua neste século XXI a construir-se, a recriar-se, e que todos os dias surgem novos artistas, novas vozes, novos músicos, novos compositores, novos poetas, também é muito reconfortante perceber que nas artes plásticas ele continua a inspirar artistas de escolas tão distintas, de gerações tão diferentes e com a mesma motivação, com o mesmo entusiasmo.
A exposição é lindíssima, de facto. Nós este ano vamos ter outras exposições, eu já agora aproveitava o vosso apoio para promover as nossas iniciativas, as exposições que vamos ter este ano. Em junho vamos inaugurar uma exposição sobre o fado e o teatro, no Museu do Teatro, portanto, e na linha da investigação que temos desenvolvido, que coloca sempre o fado em diálogo com outras áreas e que começou com as artes plásticas em 2011, com o cinema e com a moda também em 2012, em duas exposições diferentes, uma com a Cinemateca, a outra com o Museu da Moda e do Design. Este ano vamos fazê-lo com o teatro e com o Museu Nacional do Teatro. Portanto, a partir do dia 20 de junho, neste museu e no Museu Nacional do Teatro, estará patente uma exposição sobre esta relação tão próxima entre o fado e o teatro, que marcou tanto a história do fado e a própria história do teatro. No final do ano vamos associar-nos às comemorações dos 50 anos de Carlos do Carmo. É um programa vastíssimo de comemorações e vamos ter também uma grande exposição sobre ele, aqui no Museu e na Cordoaria Nacional. E temos uma novidade este ano muito boa, creio eu, para todos aqueles que gostam de fado e que vêm com tanta frequência às nossas visitas cantadas aos fins de semana. Este ano vamos ter as visitas cantadas na Moraria e em Alfama, no bairro de Alfama também, nos meses de verão. Portanto, artistas de várias gerações vão fazer a visita a partir daqui do museu e vão acompanhar-nos pelo bairro de Alfama, o que acho que vai ser muito bom para o bairro, para o comércio do bairro, para a população, para os turistas. Acho que vai ser um programa muito interessante. Portanto, e também vocês, Museu do Fado, com uma escola também de fado na parte da parte musical. Sim, com uma escola de fado, com cursos de guitarra portuguesa. Hoje podemos ouvir um dos nossos professores, o Ricardo Parreira. Ele e o mestre António Parreira são os nossos professores de guitarra e são notáveis, de facto. E sim, é uma escola que tem uma grande procura, é uma escola que é frequentada por diferentes gerações. Já agora peço desculpa, e nacionalidades? Nacionalidades, para já só portugueses. O que é que nós fazemos? Quando há turistas, que também acontece regularmente e sobretudo nos meses de verão, turistas não, mas estrangeiros, que nos escrevem e que nos pedem vou estar em Portugal 1 mês, 2 meses e gostava de aprender mais sobre fado, gostava de testar a guitarra portuguesa, já toco guitarra clássica, ou gostava de aprender a cantar, nós naturalmente proporcionamos essa oferta e já temos tido alunos do Japão. Temos enfim, tornou-se hoje um mestre de guitarra portuguesa no Japão, o Kazu Fumi, formou-se aqui connosco, esteve vários meses. Já tivemos alunas italianas, já tivemos uma aluna de Nova Iorque a aprender a cantar, portanto no verão costumamos receber aqui também estrangeiros de nacionalidade diversificada e que no fundo o que atesta é esta capacidade de sedução que o fado tem e que está em plena afirmação, não é? Não só no circuito internacional da World Music, mas também, enfim, no mercado internacional de uma forma geral. Uma pergunta que não poderia deixar de lhe fazer. Com o galardão mais do que merecido para nós, fadistas, do fado como património imaterial da humanidade, a afluência ao Museu do Fado é maior? É bastante maior, aumentou muito, sentimos isso, portanto, o reconhecimento do fado pela Unesco acontece a 27 de novembro de 2011, nós sentimos isso, sentimos esse aumento de visitantes durante todo o ano de 2011, fruto da campanha de comunicação que desenvolvemos e que acompanhou o processo de candidatura, portanto, fizemos uma campanha de comunicação nos mídia internacionais, sobretudo no mercado espanhol, francês, italiano
e inglês, uma campanha centrada à volta da ideia de descobrir Lisboa através da descoberta do fado e da descoberta do próprio museu, e que se traduziu, enfim, foi desenvolvida naturalmente com o apoio do Turismo de Portugal e com o apoio do Turismo de Lisboa, e que se traduziu de facto num aumento muito grande de visitantes. Em 2012 continuámos a sentir essa subida. Este ano ainda estamos, enfim, no primeiro trimestre, temos sensivelmente os mesmos números que tínhamos no primeiro trimestre do ano passado, mas ainda é muito cedo, portanto, objetivamente sentimos um acréscimo de visitantes muito grande depois da consagração do fado junto à Unesco, e sentimos também um interesse redobrado a nível nacional em torno do fado, da sua história. Chegam-nos pedidos de todo o lado para exposições temporárias sobre o fado, para parcerias ao nível de programas educativos. Portanto, há todo um plano de salvaguarda a que esta candidatura nos obriga e que estamos a cumprir, que começámos a cumprir antes de entregarmos a candidatura, e que continuamos, e que se prende com uma rede de arquivos, a criação de um arquivo digital, um programa educativo de abrangência vastíssima e muito diversificada, que implica ações distintas junto de várias escolas secundárias, mas também de várias universidades, um programa de edições, um programa de implementação de roteiros de fado. Portanto, lançámos um roteiro virtual no primeiro aniversário da consagração, portanto no dia 27 de novembro de 2012, um roteiro virtual do fado que está desde então disponível no nosso site, onde é possível fazer uma visita ao museu, às casas de fado, à Fundação Amália Rodrigues, às oficinas dos construtores de guitarra, as exposições que já aconteceram, e estamos agora a trabalhar numa aplicação para smartphones e tablets, e que estará pronta no mês de junho. Mas, paralelamente, temos os roteiros, enfim, não virtuais, os roteiros com as visitas cantadas ao bairro da Moraria, com as visitas cantadas aqui ao bairro da Alfama, com a reabilitação da Casa da Severa, que reabrirá em junho, e que se localiza, como sabem, no Largo da Severa, na Rua do Capelão, no coração da Moraria, e que será um pequeno espaço de cafetaria com programação de fado. Portanto, neste momento na Moraria não há praticamente não há nenhuma casa de fados, há o grupo desportivo da Moraria, mas é interessante também reforçar e dinamizar a oferta nesse sentido, e portanto temos muita coisa a acontecer. Portanto, uma pergunta também que me apraz fazer. A doutora Sara Pereira, como diretora do Museu do Fado, não é diretora do Museu do Fado porque apenas tem o cargo de ser diretora do Museu do Fado, tem uma paixão grande pelo fado. Sim, naturalmente sim. Enfim, primeiro estranha-se, não é o que dizem, e depois entranha-se, no meu caso. Eu digo porque, pronto, tive o grato prazer de, em algumas iniciativas várias que foram levadas a cabo até hoje, também com o Museu do Fado, de estar presente com a doutora Sara, inclusive na primeira edição com o Rodrigo, aqui no Adicense, aqui no bairro de Alfama, em que esteve presente convite do Rodrigo, o fadista Nuno da Guiar, e estive eu e a Clara Silvas como convidados do Adicense, e gostei e recordo-me de ver a cara, em algumas das gravações que lá temos, de ver a cara, o seu olhar para o fado. Muito bem, muito bem. Eu fico feliz. Isso foi um belo programa que nós desenvolvemos com o Rodrigo, o Sou do Fado, que percorreu as coletividades todas a nível nacional. Sempre com o Rodrigo como anfitrião, e depois convidando artistas locais, e que correu muito bem. Tivemos o apoio naturalmente da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, e foi muito bom. E terminando da forma como demos início a esta entrevista, o Tudo Isto É, vamos fazer-lhe só uma pergunta final. O Tudo Isto É abriu a exposição hoje, até quando? Até ao final do mês, até meados do mês de maio. Em junho teremos a exposição do teatro.
Portanto, esta foi a conversa com a doutora Sara Pereira, diretora do Museu do Fado. Nós estivemos na exposição Tudo Isto É. Se quer saber mais, é só vir até ao Museu do Fado, aqui em Alfama.